Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast. O podcast vai impactar a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontane, sou a host desse programa. Estou responsável por entrevistar um convidado de peso. Inclusive, vou ler o currículo dele aqui para vocês conhecerem um pouco. O nosso convidado de hoje é fundador da Gevit Hair Cosméticos, empresa com atuação nacional há mais de 4 anos no mercado. Criador da P7X, Conhecimentos, voltado para desenvolvimento empresarial e pessoal na área da beleza. Idealizador do Day On Business e Beauty, que é um evento que eu tive a honra de participar hoje, onde ele traz muita clareza empresarial para você, profissional da beleza. Eu estou falando dele, o Anderson Marçal. Seja muito bem-vindo, Anderson. Que honra te receber aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Larissa, eu agradeço demais esse convite, tá bom? E quero dizer para vocês que hoje vai ser um bate-papo aqui aberto. Você, empresário da beleza, que quer ter um pouco de conhecimento, ter clareza do seu propósito, assista esse podcast que vai valer muito a pena, pode ter certeza. Hoje eu e a Larissa estamos com uma oportunidade maravilhosa, que é entregar para você de verdade qual é a clareza do seu propósito. Então fica aqui com a gente, tá bom? Larissa, antes de qualquer coisa, obrigado, tá, Larissa, por esse convite especial. Quero te agradecer também por você ter ido no nosso evento, entendido um pouco do nosso evento, tá ali com a sua presença da sua mãe também, que foi legal pra gente, tá? Que é uma profissional da beleza também. E hoje o nosso propósito maior, com clareza total, é entregar uma perfeição clara para todas essas empresárias que sofrem tanto. Muitos empresários falam, antes, qual que é o caminho? E é isso que a gente vai falar aqui. Qual que é o caminho que elas devem tomar para poder prosperar de verdade, tá bom? Estamos juntos. Gente, vocês já viram que esse podcast promete, né? Anderson, eu tô muito feliz de ter você aqui na minha mesa. Nós recebemos muitos empresários de sucesso aqui. Então, são empresários que vão estar te assistindo, majoritariamente mulheres. E eu tenho um público muito forte da beleza. Porque eu fui nascida e criada nesse meio, como você falou. Eu levei minha mãe lá, minha mãe me apresentou esse mundo. Desde que eu era pequena, talvez com meus 7 anos. E eu amo esse mercado, fico muito feliz quando eu vejo profissionais como você, mentor, que está ali levando conhecimento para essa classe que precisa tanto, porque muitas das vezes elas se veem como operárias do próprio negócio e não como empresárias. E essa é uma tecla que eu também bato muito. Só que antes da gente entrar no quesito empresarial, eu gosto de fazer uma pergunta muito clichê, que é: quem é o Anderson Marçal? Pessoa física, CPF, me conta. Então, vamos lá. O marido, que de vez em quando apanha da esposa, mas tá tudo normal, tá bom? Pai, apaixonado pela vida, apaixonado por Deus, apaixonado pelo processo mais simples, que é levar os meus filhos na escola, que é poder pegar eles de manhã, fazer o café ali, coisa básica. São coisas que talvez eu vou, com o tempo, não poder viver e não poder fazer. Então, eu realmente sugo, faço o máximo todos os dias, repito todos os dias, porque um dia isso vai fazer falta. Então, esse é o Anderson, simples, básico, e que quer prosperar muito. E quando eu falo prosperar, não é sobre dinheiro, é sobre vida, como pai, como marido, como mentor, como palestrante, como talvez uma referência nesse mundo. É isso. É isso. E, gente, eu falei aqui o currículo dele, mas é muito extenso. O Anderson, ele é mentor, palestrante, empresário, sabe? Tem propósito com o reino. Então, assim, é algo que conecta demais com a gente aqui. A Fontanes Filmes tem esse propósito também, esse mesmo legado de falar sobre... O que foi? Ah, tá. Anota aí, que eu achei que você estava falando comigo aí no vulto. Mais perto? Ele tem esse propósito também de levar o reino em tudo aquilo que ele faz. Então, nós vamos falar desse mistão aí de negócios, propósito, técnica, posicionamento. Então, empresária da beleza, já pega papel e caneta para anotar, porque hoje é cadeira de aluno. Eu já tô aqui, Anderson, com meu papel e caneta e vou anotar tudo, porque hoje eu tô aqui para aprender com você, tá? E eu quero conhecer um pouquinho como que foi a sua jornada, de como você saiu, talvez do CLT ou... Antes de ser empresário, o que instalou? Qual foi o momento que falou assim, cara, eu preciso empreender? Então, Larissa, a primeira coisa que eu ia falar pra você, o CLT pra mim nunca foi um propósito muito claro. Nunca tive uma relação com isso. A minha carteira foi assinada por 10 meses dos 43 anos de vida que eu tenho. Já tive 7 empresas, tive uma passagem mais extensa nos órgãos públicos, né? Principalmente Prefeitura de Goiânia, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal,
Fui conselheiro tutelar por um mandato e repeti outro mandato por suplente. Mas eu vi que do meu sangue tava empreendedor. Não tem como. Chorei, desesperei, mas sempre voltava para as empresas. Então, é uma coisa que eu levo no coração, a empresa, transbordar através das nossas empresas, crescer, desenvolver. Eu entendo que criar empresa, desenvolver empresa é deixar um legado para quem vai ficar. Muitas pessoas me falam assim, como que a gente quebra essa maldição familiar? É você criar uma empresa próspera para deixar legado. É isso, sabe? E quando eu entendi isso, eu falei assim, eu tenho que criar uma empresa próspera, uma empresa que vai trazer aí liberdade para nossas próximas gerações. Eu acho que é basicamente isso, Larissa. Eu acho que é isso que todos os dias é o meu sonho, todos os dias eu levanto focado e determinado em fazer o melhor possível da minha vida. Todos os dias eu falo, eu tenho que fazer cada dia algo melhor ainda para me poder superar todos os dias. Porque problema todo mundo tem, eu sempre falo dos meus problemas também. Mas eu estava até conversando com o Michel aqui, eu falei assim, meus problemas são muito pequenos. Muito pequeno, muito pequeno. Eu acho que basicamente é isso, Larissa. E quando você decidiu começar, que você entendeu que havia propósito, eu imagino que você deva ter aberto mão de algumas coisas, né? Conta pra gente um pouquinho desse momento que eu chamo de ponto de inflexão, né? Como o nosso mentor do mundo dos negócios, Flávio Augusto, fala que os pontos de inflexões são muito importantes para determinar onde você chegou hoje. Então, qual foi o seu principal ou talvez primeiro ponto de inflexão lá no começo dessa jornada? Então, Larissa, eu sempre falo assim, exemplo, eu tive umas 7 empresas. A primeira empresa que eu montei foi uma pizzaria. Eu lembro que muito tempo da minha vida eu fui muito ruim de gestão, muito ruim mesmo. Eu era o cara que fazia a pizza, eu era o cara que entregava, eu era o cara que recepcionava, eu era o cara que recebia. E eu sempre falo, quem faz tudo não faz nada. Eu aprendi isso. Quem faz tudo não faz nada. E aí depois eu quebrei essa pizzaria, depois eu montei um videogame, não lembro na época, eu montei um videogame, também quebrei esse videogame. Depois com o tempo eu montei carros de sons. E montando esses carros de sons foi também uma coisa que começou a dar certo. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Isso eu tinha apenas 19, 20 anos. E aí eu montei um carro de som, depois eu montei 2 e foi dando certo. Em política comecei a alugar e comecei a ganhar um dinheiro com esse negócio. Depois passou a política, eu vendi tudo e comecei e eu montei um supermercado. No supermercado eu tive uma grande dificuldade financeira, uma dificuldade muito grande mesmo, imensa. Fali, devendo mais de 800 mil reais. Entrei em uma depressão pesada. E com o tempo eu me reconstruí de novo. Comecei de novo, ressignifiquei tudo. E aí eu montei uma loja de móveis, né? E essa loja de móveis começou a dar certo. Eu usei alguns mecanismos que eu já tinha aprendido, que era com tráfego pago. Comecei realmente a investir muito nisso. Comecei a montar alguns mecanismos de venda em grupos de WhatsApp. Isso começou a dar certo, né? Comecei a personalizar alguns clientes. Isso começou a dar muito certo. E um longo dia, do nada, eu viro para minha esposa e falo assim, eu não estou me sentindo bem com essa empresa. Ela olha para mim e fala assim, você é louco. Você não vai fazer isso comigo. E com a empresa dando certo. Com a empresa dando certo. Sabe, vendendo bem. A gente já estava faturando aí 200 mil por mês, tranquilamente. E eu falei, eu não estou me sentindo bem. Ela, não, mas você não tô te entendendo, você tá passando mal, vamos para um psicólogo, psiquiatra, mas pelo amor de Deus. Só que minha esposa, por mais que às vezes eu falo, naquele momento ela não concorda, depois ela acaba concordando e aceita. E aí eu peguei. Eu não consegui ninguém para vender essa empresa, eu não consegui um sócio. Quando Deus faz as coisas, ele faz bem feito, sabe? Eu acho maravilhoso. Deus quando ele vem real pra gente para fazer. E aí eu enrolando. Eu lembro um dia e falei assim, ó, vamos fechar. Ela falou assim, o que você vai fazer? E aí, antes disso, eu falei, eu vou pensar. E eu não tinha clareza do que eu queria fazer. Sabe, Larissa? Isso foi uma das coisas que realmente mais pesou. E aí, um dia eu tinha um cliente dentro da loja. Esse cliente pegou, o telefone dele tocou, ele atendeu e estava conversando com um tal de Fernando, que é dono da empresa de cosmética, a indústria de cosmética em Aparecida de Goiânia. Ele desligou o telefone e eu falei assim, Marcos, com quem você estava conversando? Que era um cliente meu lá da loja. Ele falou, eu estou conversando com um amigo meu, que é um cliente meu. Ele tem uma empresa, tem uma indústria de cosméticos. Tem como passar o contato dele? Ele me passou o contato. Eu liguei para esse Fernando. Fernando, eu sou amigo do Márcio, né? Mentindo. Tô indo aí para te conhecer. Mentindo é ótimo. Cheguei lá. Falei assim, cara, eu quero desenvolver uma linha de cosméticos. Larissa, sem saber nada. Do nada? Do nada. Sabe o que é do nada, assim? Tipo assim, do nada mesmo. Muito louco.
Aí ele falou, ó, fica tanto pra desenvolver, fica... E eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro, né? Me ajuda aqui, eu tenho tanto, tô com a empresa pra vender e tal. Ele falou, vamos começar o processo, tá? Vamos começar, o que você quer fazer? Ele pegou, me deu uma ideia lá, a gente montou 2 produtos e eu comecei. E aí, mesmo assim, eu tava com a loja ainda e tava ali com os produtos de cosméticos começando. A gente montou, na época, uma escova de chuveiro, era um H2O, chamava. E o nosso óleo Intensity hoje, que é campeão-chefe de venda hoje, realmente vende muito, hoje tá até hoje na nossa estrela de produto. Peguei, lancei esses produtos, comecei a trabalhar, fazer feiras, fazer eventos. Começou a dar certo, fui desenvolvendo, fui largando a loja de imóveis, fui fechando, não consegui vender, não consegui colocar um sócio lá. E aí eu comecei, realmente, um dia eu falei assim, não dá pra fazer 2 coisas. Falei pra minha esposa, vamos fechar aqui de uma vez e vamos realmente bater pesado, focado 100% na G20 Hair Cosméticos. E quando a gente fez isso, começou a dar certo. Começou a dar certo. A gente começou a fazer eventos, muitos eventos para outros estados. A gente começou a colocar educadores, embaixadores, começou a vender bem. E aí começou a andar de verdade. Nisso a gente começou a fazer muitos eventos, né, em vários estados. Eu lembro um dia que a gente fez um evento em Anápolis, em Goiânia, no município de Goiânia, no município do estado de Goiás. E aí, eu voltando para Goiânia, eu não me senti bem com esse evento. Eu falei, cara, tá faltando algo. Eu não tô feliz ainda. Minha mulher falou assim, já vem com essa loucura sua, pelo amor de Deus. Eu falei, não tô sentindo bem. E eu lembro que depois a gente fez um evento em Senador Canedo. E aí uma mulher chegou em mim e falou assim, você é evangélico? Você passou? Eu falei assim, não tem nada a ver. O que essa mulher, né? Essa mulher é doida, né? Tô fazendo evento com um cosmético aí, me perguntando esse tipo de coisa. E aí aquele dia eu fui embora pra casa meio que matutando, sabe? Pensando, o que essa mulher quis dizer? Sabe? Aquele recado de Deus que você não quer ouvir, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou mudar as apresentações do nosso evento. Eu vou começar a colocar mais a palavra de Deus na abertura e a gente vai começar a mais introduzir Deus de verdade nesse processo. Eu entendi que Deus não tem que ter sócio, Deus não pode ser sócio, Deus tem que ser dono de tudo. E aí nesse dia eu falei, cara, é a hora. Deus não é sócio, Deus é dono disso aqui. Eu sou simplesmente um gerente dessa empresa, o dono aqui é Deus. E aí eu comecei a abrir os eventos com uma oração muito pesada. Ah, Anderson, você tem essa habilidade, você conhece a Bíblia? Não. Deus foi tocando, foi me moldando, foi me lapidando. E aí a gente começou a mudar vidas. Não pelos cosméticos, mas pelas orações que a gente fazia ali no começo, meio e fim dos nossos workshops. E eu comecei a receber muito direct. O Anderson, aquela oração me pegou. O Anderson, aquela oração mudou a minha história. O Anderson, eu ia largar do meu marido, mas aquele dia a oração de família que você fez, entendeu que eu tenho que perdoar, eu tenho que consertar ele. O Anderson, aquele dia eu entendi que eu tinha que estar mais próximo do meu filho. E eu falei, Denise, cara, tá sendo legal. Tô gostando, eu achei meu propósito. Larissa, eu comecei a ficar feliz, muito feliz. Eu falei, agora sim. Agora eu tô ganhando dinheiro e eu tô servindo o reino. Agora realmente estou muito realizado. E eu comecei a ficar muito feliz com isso. E aí a gente começou a fazer muitos eventos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem deveria falar. Nesse evento que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, eu não li no meu contrato da locação. O contrato falou que eu não deveria fazer um evento religioso e nem poderia fazer movimento religioso. A pessoa que estava fazendo locação me ligou mais de 50 vezes hoje, né, na hora que estava tendo um evento. E minha esposa falou assim, tem que parar com isso. Eu falei assim, eu pago o preço que for, mas eu não paro. Isso é tão verdade que eu mandei de mensagem para essa pessoa que fez locação para mim hoje. Falei assim, por que aqui não pode ter evento religioso? Ah, não é norma minha, é norma do prédio, tal. E você quebrou algumas normas. Eu te pedi para você parar várias vezes, você não parou. Aí ele falou assim, você parece que gosta de afrontar, né? Eu falei assim, eu só sirvo um Deus vivo, de verdade. E aonde eu for, se não puder levar a palavra a partir de hoje, eu não entro mais. Então, assim, Larissa, o que eu falo? Quando você se propõe a servir um Deus vivo, tem que seguir de verdade. Eu sei que em muitos lugares não irá me caber, porque não poderá entrar Deus também. Então, eu também não vou estar lá. Quando a gente foi para Salvador, eu lembro até hoje, e uma mulher me falou assim, eu vejo que você fala muito de Deus aqui, a gente tem muitas pessoas que servem outros deuses. Talvez não seria legal você falar tanto abertamente com um público que vai ter várias pessoas ecléticas, pessoas que servem uma pessoa, servem outro Deus, tal. E eu falei assim, ok. No dia, eu falei assim, eu tô com medo. Aí eu cheguei em Salvador, lotado, mais de 100 pessoas na sala.
Deus falou assim, pega aquele vídeo de Lázaro, que é o cantor de Olodum, e coloca ele. No último momento da sua vida, Lázaro fez tudo. Que era o cantor Lázaro, o irmão Lázaro. Ele fumou, ele usou droga, prostituiu, ele fez terreiro, ele fez tudo, tudo, tudo. Mas no último momento da vida dele, ele morreu servindo a quem? A Deus. Quando eu mostrei aquele vídeo, eu entendi, e todo mundo que estava naquela sala entendeu, que pode fazer o que for, que no seu último momento de vida você vai ter que servir o nosso mestre. E naquele momento eu falei assim, cara, a gente impactou muito a mulher. E aí eu lembro que a mulher me ligou no meu WhatsApp, falou assim, a minha família, ela é umbanda, faz terreiro, e eu sempre quis sair desse mundo. Mas minha família é muito tradicional. Existe essa questão de tradição, né? De falar que é tradição. E ela falou, ontem, nesse evento, eu entendi o meu chamado. Que eu posso morrer amanhã, mas eu vou morrer, eu vou entregar minha vida pra ele. Então, Larissa, isso foi mexendo muito comigo, sabe? Mexendo muito comigo. E tem vezes que eu pago muito caro por isso. Muito, mas muito mesmo. Eu tenho falado assim que servir a Deus de verdade te traz muitos problemas. Te traz muitos problemas, muito. Quando você vê a passagem de Jó, tantos problemas que Jó arrumou por servir um Deus vivo. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Ou nós não queremos estar preparados para isso. E aí a gente começa a ter uma atitude de falar assim, é melhor servir o mundo do que servir Deus. Mas no final, eu falo pra você, vai valer muito a pena. Porque aqui nesse mundo físico é uma passagem. Quando a gente passar disso, a gente vai viver eternamente no braço dele. Eu sempre falo para as pessoas aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr, a gente precisa ficar louco, desesperado. Mas no segundo plano, que é no reino, a gente não vai precisar de fazer nada. Deus vai tomar conta de tudo isso, sabe? Eu quero viver isso, de verdade. Então, assim, hoje eu tô ajudando muitas mulheres na área espiritual, na área familiar, na área financeira também, que é muito importante. Uma das bases que eu mais respeito é família. Eu acho que o diabo gosta demais de destruir. A coisa que o diabo mais gosta de destruir é família, porque consegue destruir um reino ali. Não é dinheiro, não é sobre dinheiro, tá? Mas é sobre família. Então eu sempre falo assim, família tem que estar junto, tem que estar realmente ali selada para que a gente possa continuar prosperando de verdade. E quando eu consigo pactar uma pessoa, eu falo, valeu a pena. Valeu muito a pena. Esses dias minha esposa falou assim, nossa, a gente tá levando alguns prejuízos nesses eventos. Eu falei assim, eu não tô levando prejuízo não. Você tá contabilizando errado. Eu tô falando de dinheiro antes, para com isso. Eu tô falando assim, eu tô falando de fé. A gente brinca com isso. Porque, cara, eu não contabilizo isso. Se eu for contabilizar, eu paro. Então eu tenho que continuar levando, sabe? E é tão bom que eu falei pra minha esposa assim, você tá falando de prejuízo? Quantas viagens nós fizemos no ano passado pra praia, pra tantos lugares? Nós fizemos mais de 12. Algum dia na vida nós conseguimos fazer isso? E o melhor de tudo, a gente viaja, conhece pessoas e leva a palavra. Esse é o melhor serviço que Deus podia me dar. De verdade. Sou fã. Apaixonado por Deus, de verdade, é muito bom. E tá aqui conhecendo vocês, conhecendo a Mônica, conhecendo o esposo dela, o seu esposo. Deus tá me proporcionando coisas que hoje eu tive o maior prazer da minha vida, que foi ver meu filho palestrando. Você sabe o que é isso? Cara, é muito massa. Deus tá me entregando coisas que não tem valor, não tem preço, sabe? Eu sou muito grato a ele todos os dias. Caraca, que forte, hein? É isso. Que forte. O olhinho dele até deu uma brilhada. É isso. Caramba, cara, que propósito lindo. Isso conecta muito com a gente também, porque eu costumo dizer que eu e meu esposo nós somos infiltrados de Deus, né? Que a gente está aqui com uma empresa missionária, né? Onde Deus nos levar, nós estamos indo, que nós estamos aqui para receber os filhos dele, e a gente vive, na verdade, muito disso aqui diariamente. E hoje foi um dia muito forte em relação a isso. Eu tive a honra de ir no teu evento, conhecer, e assim, quero te dar boas-vindas aqui publicamente. Seja bem-vinda ao Rio de Janeiro, tá? Deione começou com o pé direito. Já, aqui na Essa cidade, ela é muito boa. Muita gente diz que o Rio de Janeiro não tem negócio. Tem sim, tem empresários de sucesso aqui. Você só tem que entender a forma correta de conectar, de alinhar, estar nas mesas certas. Então eu espero muito que essa mesa aqui da Fontanes Filmes, que está sendo uma honra poder te receber, possa também ser uma porta
para você aqui no nosso estado. É uma forma que eu tenho de te dar boas-vindas aqui. Você me recebeu lá no seu evento e me deu a oportunidade, a honra de ver minha mentorada palestrando pela primeira vez. Então, assim, Mônica, parabéns. E ela tá aqui nos bastidores. A palestra foi incrível. Parabéns por você ter se permitido viver, porque tem muita gente que tem a oportunidade nas mãos e desperdiça. Então, a tua oportunidade chegou e você não estava pronta, mas você se preparou no tempo que você tinha. Porque a gente sempre está pronto, entende? As ferramentas já estão aqui conosco. O que a gente precisa fazer é só acessar elas, porque Deus nos deu tudo. Tudo que a gente precisa está aqui. E Ele nunca ia te dar uma oportunidade se você não tivesse habilidade aí, ó, para você poder extrair e fazer o que você fez hoje lá. Então, parabéns, porque foi incrível a tua palestra. Foi muito lindo ver você se desenvolvendo naquele palco. Você fazendo o que eu falei, vai lá, bota o microfone na boca dela e fala assim, e aí, é isso. Porque é isso, sabe? Ter esse domínio de palco e eu vi você aplicando. Então, assim, parabéns mesmo. É só o começo. É só o começo de uma nova estação. E Deione deu esse espaço para você poder se lançar. Tá? Então, eu queria te honrar publicamente também pela tua coragem. Os tímidos não vão romper. Então, parabéns por ser ousada, tá? É isso, é muito importante. Eu acho que até a chancelar que você acabou de falar sobre a Mônica, ela tomou uma posição que muitas pessoas perdem e pecam por isso. De achar que não está preparada, achar que não tem condições, achar que aquilo lá não é para ela. Então a Mônica, ela comprou seus ingressos logo de cara do nosso evento, depois a gente teve um problema de data. Logo eu abri uma oportunidade para ela, ela falou assim, eu quero. Quantas oportunidades já abri para várias pessoas e falou assim, não é para mim, não estou preparada. Então eu sempre falo, esteja preparado em qualquer momento, do dia, da noite, do momento, e faça tem que ser feito. E a Mônica fez isso com sucesso e com certeza vai ser uma das maiores e melhores mentoras aí desse estado do Rio de Janeiro, do nosso Brasil e do nosso mundo, tá bom? E pode ter certeza que esse nome você vai ouvir muito falar aí, tá? Mônica Costa, anota aí, tá bom? É isso, muito bom. E é legal isso, né, que a gente tá falando, porque o estar pronta não é necessariamente estar pronto. O estar pronto é aqui, né? Você tem que estar pronto aqui. Tá pronto para as oportunidades na mente. E aí, falando um pouco de mente, vamos lá, Anderson, que tá muito gostoso essa temperatura aqui, cara. Tô adorando. Que gostoso mesmo sentar à mesa com você. Me fala um pouquinho do teu drive mental, como que funciona a mente do Anderson. Então, Larissa, eu sou um pouco assim afobado de vez em quando. Isso é um pouco ruim. Eu fico pensando 24 horas, eu não paro, sabe? Eu quando pego algo pra fazer, eu fico desesperado pra fazer. E eu comecei a me controlar mais. Eu falei, calma. E aí eu comecei a criar uma rotina de conhecimento, de estudos, sabe? Pra mim poder aperfeiçoar, melhorar mais todos os dias. Hoje, como que eu faço para exercitar meu cérebro? Eu coloco algo ali como ponto de foco, começo a estudar, analisar. Quando eu destrincho tudo aquilo que eu quero aprender, que eu quero realmente transbordar ou transmitir conhecimento, eu falo, estou preparado. Eu começo a estudar tudo, detalhes por detalhes. Hoje a minha forma de estudar é muito podcast, que não queira. Eu gosto demais de ouvir podcast. Eu pego um caderno, eu ligo minha televisão, mando todo mundo sair de casa. Falo, gente, vai todo mundo aqui, deixa eu ficar aqui pelo menos 10 horas aqui. Eu começo a anotar tudo. Leitura, eu começo a anotar tudo. Eu gosto muito também de documentários, tá bom? Série eu não gosto muito, tem que ser algumas séries muito específicas. Mas o que mais traz conhecimento hoje na área de gestão, na área de negócio, é podcast. Uma coisa que está me dando um direcionamento muito claro. Por quê? Eu pego uma pessoa que é bilionária, uma pessoa que tem sucesso naquilo que eu quero ter também, e eu começo a ler, a entender, a escutar, a ouvir os seus movimentos, ver tudo que ele está fazendo, e eu começo a pegar ali os gatilhos mentais, os acertos, os erros, e começo a notar qual que foi a virada de chave, como que ele errou, como que ele acertou. Eu começo ali a falar assim, eu tenho que trabalhar aquilo lá e começo a replicar. Então, isso está dando muito certo para mim. Eu hoje tenho um processo que na semana, pelo menos na semana, eu pego 3, 4 podcasts de alguém aí que está bem pontuado, eu escuto ele todinho, ouço ele todinho, vejo todinho, depois eu vou, transcrevo ele, as partes mais principais importantes, e eu começo a praticar aquilo lá. E é a mesma coisa que eu faço com os mentorados. E aí começa a dar muito certo. Porque assim, se ele passou pelo processo e ele errou, ele foi lá e consertou, eu não vou errar, só vou fazer o que ele consertou. Sim. Isso dá muito certo para mim.
Então foi o que deu certo nos eventos da G20, é o que deu certo também como que eu tracionei essa empresa também. Eu comecei a pegar, modelei muito a L'Oréal, a Vela, comecei a ver muito podcast dos CEOs ali, quem realmente direcionava, os brands de marca, o que eles estavam lançando. Então isso eu comecei a modelar ali e comecei também, de alguma forma, fazer também ali mais ou menos o rumo deles também. Por quê? São empresas validadas. Você está copiando? Não, eu estou criando um modelo que eles já passaram, porque não adianta eu ser vaidoso. Eles estão 100 anos na praça, eles dominam o mercado. Não adianta eu falar que eu tô com 4 anos de empresa, eu vou concorrer com eles, jamais. Então, uma das coisas que eu aprendi é zerar a vaidade, zerar o ego e aprender com quem sabe fazer. É isso. É isso aí. E, gente, né, puxando brasa pra minha sardinha, mas vocês viram ele falando sobre a importância de um podcast. Podcast, gente, te falar... Ter um podcast é muito legal, porque se você, o Anderson, tá falando que aprende assistindo, imagina você aprendendo sentado aqui, igual eu tô. Cara, isso aqui é um privilégio. Eu falo, todo empresário, principalmente mentor, que quer se posicionar, quer aprender mais, quer aumentar, expandir a mente, cara, tenha um podcast. Você vai sentar na mesa com grandes empresários que você admira. Você vai estar na cadeira de aluno aprendendo. Então, eu sou confrontada sempre. Eu tô sempre aqui ouvindo e eu anoto. E eu falo, cara, não tinha pensado nisso. Ou reforço uma crença que eu tenho. Nossa. E isso é legal porque, olha, você tá indo na direção certa. Então, ter um podcast é muito além de produzir um material legal e tudo mais. Mas é realmente muito conhecimento, é um acesso a uma informação da tua experiência, daquilo que você viveu. E antes de ter podcast, a gente lia muito livro, né? Então, eu tive que mudar muito o meu ambiente, né? Quando eu comecei. Então, eu não tinha referência do que era empreendedorismo. Então, eu li muitos livros de Flávio Augusto, do Paulo Vieira, do Pablo Marçal, para que eu pudesse pegar um pouco do mindset. E hoje eu tenho a honra, Papai do Céu abençoou as nossas vidas, a minha vida, eu me sinto honrada mesmo por Deus, Amém. Por estar responsável por conduzir a Fontanes Filmes Podcast e ter essa oportunidade de sentar à mesa com empresários de sucesso como você. É um privilégio mesmo. E eu quero deixar isso aqui alinhado para você, que é empresário, mentor, que, poxa, já impacta muitas vidas e às vezes nunca olhou para esse lugar aqui como mais uma forma de gerar impacto e de também aprender. Então, assim, se você não tem, pense em ter. E a Fontanes Filmes é uma excelente opção. É a melhor do mercado. Eu deixo até um recado para você, empresário da beleza. Uma das formas mais fáceis de aprender é ensinando. Eu sempre falo que quem ensina aprende 90% mais, com tranquilidade. Então, você que quer aprender mais, vem para essa mesa, vem participar aqui. Já veja o seu espaço, negocie aqui para você poder explicar, aprender muito mais. Eu falo que essa mesa aqui é uma mesa de prosperidade, porque a gente quebra barreira, quebra crenças, e quando a gente começa a transbordar, começa a ensinar, é totalmente diferente, porque você pega uma responsabilidade para si. Então, empresário da beleza, aproveite esse espaço que é de vocês, tá bom? É isso, é isso. Bom. E você tá nessa cadeira hoje, com essa responsabilidade pois aí eu tô vendo isso de aqui. trazer esse conhecimento pra gente, que tá agregando demais aqui. E eu queria pegando ainda um pouco mais o gancho de mentalidade, qual foi a crença mais difícil que você teve que romper para poder ser esse empresário de sucesso que você é hoje? Eu acho que, Larissa, talvez foi uma crença de não merecimento, sabe? Às vezes eu via as pessoas passar com um carro legal e eu olhava e falava assim, será que eu vou ter esse carro algum dia? Mas esse carro custa caro. Será que eu posso andar nele? Então essa crença de não merecimento era uma coisa que, essa casa no condomínio, será que eu vou poder ter ela? Então foi algo que realmente por muito tempo me acompanhou, sabe? Depois que eu entendi quem eu era o filho, eu falei, cara, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E eu comecei a fazer um exercício que eu sempre falo para as minhas mentoradas, né? Que pegue um corretor de imóveis, liga para ele, veste uma boa roupa, e fala que você quer ver aquela casa. Aquela casa é 2, 3 milhões. Mas onde estou morando de aluguel, não importa. Presta atenção que eu vou falar para vocês, empresário. A partir do momento que você vê, não tem como mais desver. Isso é real. Quando você entra numa casa, sente a fluência, sente a magnitude, sente a frequência, acabou.
Acabou. Jamais, jamais você vai voltar para sua casa e se sentir confortável naquela casa. Acabou. Eu sempre falo para minhas mentoradas, quando você não fazer a experiência de vida, você não sabe o que é bom. Tem pessoas que falam assim, será que eu sou digna disso? Cara, eu sempre falo para as pessoas, o nosso pai é dono de tudo. Então, qualquer coisa que tiver sobre essa terra, eu falo que é nosso. Eu falo que é nosso. Caraca, varão, tu tá no azeite, hein? Tu tá no azeite hoje, tá só distribuindo óleo aí, óleo ungido Só aí nas nossas derramando, graças a cabeças. Deus, Senhor. Caramba, Deus tá te usando. Você falou de um jeitinho que a gente sempre fala aqui. Eu e meu esposo, a gente fala muito isso. Depois que vê, não tem como desver. E eu acredito muito nisso, de que a gente tem que realmente colocar a mão no arado, né? Tem que ir lá, tem que pisar na terra, tem que falar, ih, essa terra é minha, emana leite e mel. Isso. Se for da parte do Senhor, Ele vai te tocar, tu vai falar, é sua mesmo. E vai ser. E você vai começar a ver possibilidades. Eu acredito muito nisso. Você já conquistou coisas assim, ô Anderson, que eram impossíveis e você viu e falou, eu vou fazer. E aí aconteceu e hoje você desfruta? Larissa, eu acho que a Gevit em si é um sonho que eu jamais achei que eu ia realizar, jamais. Esse ano a gente está com algumas viagens internacionais. Até você falou até do Dubai, a gente está acabando de fechar até com o governo do estado uma parceria para Dubai agora em outubro, né? Que é uma feira que tem lá. A gente já está fechando. A maior feira, hein? A gente está fechando também uma parceria para Portugal. Então, assim, eu lembro hoje, como fosse hoje, a gente já vendeu essa casa, a gente comprou a indústria da Gevit, que foi uma casa no condomínio Jardim Guanabara, que era no Parque IP. Minha esposa passou na frente desse condomínio e falou assim, que a gente vai ter uma casa aqui? Eu falei assim, nem de moral, sabe? A gente passou. Eu lembro que um dia ela foi lá sem a minha presença. Não sei se meus filhos foi com ela, mas acho que o Henrique não foi, mas foi o Miguel. Ela entrou, viu a casa, eu não tinha ido com ela. Ela falou assim... e aí ela fez um pré-contrato já comprando essa casa. Loucura. Aí na época a gente tinha uma caminhonete, uma S10. E ela falou assim, olha, nós vamos vender essa caminhonete. Eu falei, não, a caminhonete tá financiada, tem alguma... Não interessa, nós vamos vender e nós vamos comprar essa casa. Na hora, sabe aquela crente de não merecimento? Eu falei, não é pra nós. Aí eu peguei e fui lá um dia, eu entrei, eu senti. Larissa, é tão engraçado como Deus age de forma tão surreal quando você quer. Aí eu falei, vou vender a caminhonete, tal, vou dar essa entrada. Eu conversei com uma amiga nossa que é corretora, ela falou assim, Anderson, seu nome tá sujo. Eu falei, sim, tá. Você tem 30 mil reais? Eu falei, tem. Vamos lá amanhã que a casa é sua. Caraca. A gente tinha topado nessa casa e morou mais de 6 anos nela. Depois dessa casa eu pensei assim, qualquer coisa que eu quiser é possível. Então, hoje nossa empresa hoje tem um valor de mais ou menos quase 2,5 milhões, algo surreal para mim. Nós fizemos mais de 250 eventos. A gente já distribuiu, agora foi na Black, né, Henrique? Acho que foi no Natal agora, a gente fez sorteio de mais de 35 mil reais em produtos. Abençoou muitas vidas, sabe? Sempre a gente tá ajudando. Então, eu aprendo quando Deus mais me dá, mais eu quero transbordar. Porque eu aprendi que o meu copo é 100 ml, mas Deus tá me dando 1 litro. 900 tá transbordando. Loucura. Loucura. E eu sempre falo para as pessoas, mais eu dou, mais eu quero dar, mais eu quero transbordar, mais Deus transborda, mais Deus derrama, mais Deus derrama. Porque assim, quando ele entende que não é só para mim, ele vai falar, cara, às vezes eu não posso transbordar sobre a vida daquela pessoa, eu transbordo sobre a vida do antes e ele transborda sobre a vida das outras pessoas. Porque Deus tem esse dom de, sabe, comunicar com pessoas, mandar pessoas. Então, acho que esse é uma das missões que a gente tem. E toda vez que eu consigo, Larissa, fazer uma mulher que é empresária, que passa dificuldade, que está passando dificuldade com seus filhos, ela começa a entender, começa a prosperar financeiramente, ela me manda mensagem, fala, posso ter que falar pra ela, cara, que legal, tá dando certo. Tô sendo pago por isso. Hoje a gente lançou uma mentoria aqui no Rio de Janeiro. Essa mentoria custava, vou falar o preço, que a gente fechou essa mentoria, reduziu a 10 mil reais, caiu para 2.500 reais. Quando eu falei isso, ninguém comprou. Aí Deus falou assim, você tá sendo vaidoso de novo, né? Será que você não pode ensinar essas mulheres aí por 497, não? Você não pode transbordar na vida de 2, 3 mulheres que não dá conta de pagar, não? Será que você tá precisando tanto desse dinheiro assim? Na hora eu falei assim, quem quiser, quem tiver coragem, e aí eu fiz o processo que a minha mulher fez lá no condomínio. Quem tiver coragem de levantar a mão agora e falar assim, eu vou fazer algo extraordinário. Aí quando eu falei o preço, muitas mulheres falaram assim, não acredito. Aí pagar na hora.
E eu agora tenho um compromisso com elas. Não é o 497, é o transbordo que eu vou entregar para elas. Então, assim, tem momento na nossa vida que a gente tem que desafiar a gente mesmo, sabe? Tem momento que a gente tem que deixar o ego de lado. Talvez seja assim, poxa, não vendi nada, eu também não quero nem saber, eu vou embora, eu tenho dinheiro, amanhã minha passagem de avião tá pago, meu hotel tá pago. Não é sobre isso. Eu vim cá para fazer algo, entregar algo. E eu vou fazer isso acontecer. Custe o que custar. Quando esse cara ligou pra mim hoje e ficou falando que lá não podia ter culto religioso, depois eu até mostro pra vocês a mensagem que ele mandou pra falar que não é mentira. Eu falei, eu vim pra fazer algo real aqui e eu vou fazer. Eu vou impactar. O diabo vai ficar nervoso comigo, mas eu vou fazer o que tem que fazer. Então é isso. Eu acho que todo estado que eu vou, todo município que eu vou, eu preciso ir deixar algo. Eu tenho que deixar uma semente ali. Eu sempre falo, todo lugar que eu vou, eu não mastigo a semente. Eu jogo ela na terra. Pra que ela possa, sabe, crescer e transbordar e dar frutos. É isso. É sobre isso, sabe? É sobre isso. Deixou até sem palavras, gente. O que eu falo agora depois disso? Depois disso tudo, o que eu pergunto pra esse homem que tá transbordando tanto aqui da parte de Deus? Mas é isso, a gente tá sempre aqui ouvindo histórias muito parecidas com a sua. E eu fico feliz porque o Papai do Céu falou que seria muito dessa forma. Amém. Então, quando a gente senta à mesa, a mesa revela muito disso, né? A mesa revela o caráter, traz intimidade. E é muito gostoso poder entender que por trás desse empresário de sucesso existe um homem de Deus. Um empresário com propósito, que sabe o porquê que empreende e dá significado pro dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, dinheiro sem significado não faz sentido nenhum. Então, é sobre isso mesmo. E aí, pegando um pouco mais desse gancho de Papai do Céu, junto com o propósito da tua empresa, qual foi a coisa mais difícil que Deus pediu para fazer, ou que Deus pediu para largar, que você teve que fazer porque Deus estava falando? Larissa, eu acho que na questão hoje, não tanto empresarial também, era fechar portas de empresas que não estava mais sustentando, não tinha mais um porquê, não tinha um chamado. É o ego, sabe? É aquela coisa assim de, não, exemplo, o supermercado, quando tava quebrando, mas mesmo assim tava quebrando, tava devendo, mas eu falei assim, não vou fechar. Não é porque Deus não tava mandando, aí já era um ego meu, porque Deus já tinha falado, não é isso. E eu falava, não, aqui eu sou bonzão, não interessa, eu vou continuar aberto, vou pegar dinheiro com a agiota, mas eu vou continuar aberto, eu vou segurar o ego, eu vou vender esse aqui, eu vou segurar o ego, mas eu não vou fechar. Então, foram as primeiras coisas quando eu tive que fechar. Só que a gente não entende o propósito de Deus, porque a gente não deixa Deus revelar o seu propósito sobre a gente, sabe? A gente fica, não, calma aí, deixa eu se virar aqui, Senhor. Não é assim, não. A minha vida, quem toma conta sou eu. E hoje eu entendo que se aquele supermercado tivesse prosperado dentro de uma virtude ali, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Como que eu ia viajar e levar o que eu estou levando para o supermercado? Não tinha porquê, não tem um porquê. Como que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje quando eu tinha uma loja de imóveis? Por que essa loja de imóveis teve que fechar? Quando eu vendia um móvel para alguém, era um móvel de alto padrão, era 50, 60, 30 mil. Essas pessoas geralmente não precisam de mim. Porque quando tem muito dinheiro, elas têm o seu ego, têm sua vaidade, elas falam, quem é você? Eu não vou te ouvir. E quando eu entendi que Deus tinha que fechar essa loja de imóveis que eu tinha para mim começar a trabalhar com mulheres que tinham dificuldade com o marido, que tinha dificuldade com os filhos, mulheres que passavam necessidade, mulheres que eu ia vender produto de 30, 50 reais, não uma mesa de 50 mil reais, aí sim eu entendi quem que eu tava falando e quem que eu tinha que impactar. Aí eu entendi, e hoje eu entendo esse propósito, fico claro. Então muitas vezes Deus move e mexe as coisas de uma forma que você fala assim, calma, Senhor, você tá tirando esse copo daqui, calma aqui, eu vou voltar o copo cá. Deus fala, calma aqui, deixa o copo aqui. Você fala, não, Deus, o copo tá aqui. Mas aí você entende que nesse lugar que o copo ia cair, quebrar, a água ia derramar. E nesse lugar a água tá segura. É isso. Só que muitas vezes a gente continua teimando de não entender o chamado, de não responder o chamado. Eu acho que nós padecemos todos os dias, cada dia um pouco mais, por não saber realmente escutar, sabe, a Deus. E eu acho que é isso, é sobre isso, sabe? Então acho que uma das coisas que mais me doeu foi fechar as minhas empresas. Doeu demais e eu não entendia. Outra coisa que dói muito, que eu hoje aprendi, é perdoar. Eu precisei perdoar o meu filho mais velho, precisei perdoar a minha primeira esposa, eu tive que perdoar pessoas que eu jamais achei que eu tinha que perdoar, que eu ia perdoar. E depois que eu perdoei, cara, eu vivo tão mais tranquilo.
tão mais leve que eu falo, cara, eu tô tão tranquilo que eu falar pra você, se eu puder abraçar essas pessoas e dizer que eu amo elas de coração, eu acho que tá faltando só isso. Porque de verdade eu aliviei meu coração 100%. Porque eu carregava uma mágoa, eu carregava um peso, eu carregava algo pregado, desnojento no meu coração. E Deus pede pra que se você tem que guardar algo, guarde o coração. E é Nossa. isso. Precisamos lavar a tábua do nosso coração, porque dela procede as fontes de vida. E a gente tá deixando um monte de ranhuras lá, Estragar. anotações de eu tô com raiva, fulaninho fez assim, e nananã. Quando, na verdade, Deus fala pra gente lavar, que a graça dele, né, o amor dele nos Nos basta. bastas. E é sobre isso. Entender que o perdão, ele é um benefício Pra nós. próprio, não é de terceiros. E quando a gente libera esse perdão, o maior beneficiado somos nós mesmos. Na verdade, eu pensava que o perdão era bilionário. Porque eu não dava ele. Ele é gratuito. verdade. Sabe? Caramba. O perdão é gratuito. Por qual motivo não entregar? Não preciso pagar nada por ele. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, cara, tem que perdoar. Tem pessoas que falam assim, mas por que eu vou perdoar aquela pessoa? Eu tenho uma pessoa no Jardim Nabalha, não vou falar o nome dela, que o cara matou o filho dele. E esse cara que matou o filho dele serve a mesma igreja que ele. Ele falou assim, Anderson, você não sabe o que é dar paz do Senhor pra uma pessoa que matou seu filho. Aquele dia eu entendi o que é perdoar. Aquele dia eu entendi o que é perdoar. Porque talvez eu não daria conta de fazer o que esse cara faz. E ele faz. Então, Larissa, tem um momento que eu falo assim, que grau que é o perdão que eu tenho que liberar? Sobre a vida, da minha vida, sobre a vida das pessoas. O perdão não é fácil, porque todos os dias a gente é provado, todos os dias a gente passa por fogos e a gente tem raiva, a gente alimenta a raiva de vez em quando. E perdoar todos os dias é uma forma de sobreviver. E eu sempre falo que quando você não perdoa, você sobrevive. Quando você perdoa, você vive. É sobre isso. Caramba, perdoar todos os dias. Vou anotar isso aqui. Eu acho que quando você não perdoa, você sobrevive. Quando você perdoa, você vive. E perdoar todo dia é viver todos os dias, sabe? Muito bom. Eu acho que é isso. Eu falo muito que, assim, por não ser fácil, eu penso dessa forma. Nem sei se tá certo, tá? Você vê o que você também pensa a respeito disso. Mas eu vejo que o perdão não é um dom nosso. É um dom de Deus, porque é só pela graça. Porque é difícil. E aí, quando eu vejo que é muito difícil, eu peço a misericórdia de Deus, para que Ele tenha misericórdia da minha alma, para que Ele me ajude. Porque sozinha, se fosse só pela nossa carne, a gente não dava conta de perdoar, não, porque a nossa carne grita. Só que aí, quando a gente pede, sabe, ajuda a Deus, e Ele vem e te enche com uma paz, com o amor, com, sabe, que você se sente preenchido e fica fácil, fica leve. Aí tu fala assim, como é que pode? Só Deus pra fazer isso. Você pensa dessa forma também? Você acredita que é um intervir da parte do Senhor, que é óbvio que é uma decisão nossa, mas que existe a partir da nossa decisão de eu tô desconfiado que é pra perdoar, vou começar a falar com o Papai do Céu, pede ajuda, porque o resto é com Ele. A sua parte é chegar até Ele e falar assim, Senhor, eu quero conseguir liberar perdão. E o resto Ele vai fazer. Eu sempre falo que o perdão acho que é o símbolo mais nobre, mais bonito que Deus deixou na Terra, sabe? Porque assim, se Deus olhasse pra nós e falasse assim, poxa, Larissa, o meu filho morreu por causa de você, não vou te perdoar. Imagina só se Deus falasse isso pra você. Ele te perdoou todos os dias. Por causa de você, o filho dele foi pra cruz. Então, por causa de mim, o filho dele foi pra cruz. E mesmo assim, ele olha pra você e fala assim, você é minha princesa, você é minha filha. Ele te abençoa todos os dias. Então, quando esse pai que tem que abençoar, dar o Pai do Senhor pro cara que matou o filho dele que tá na igreja, eu pensei, cara, Deus fez isso pra gente. Então, assim, quando a gente fala que a semelhança, a imagem, é sobre isso, sabe? É sobre a gente passar pelaquela dor e ter que perdoar. Não é fácil. Eu falar pra você, se eu ficar falando assim, vou perdoar qualquer pessoa, achar alguém matar meu filho hoje, eu vou perdoar. Eu hoje não sei se eu tô tão preparado pra isso. Não sei. Mas eu quero me preparar todos os dias pra isso. E um dia uma mulher me falou assim, por que Deus deixa isso acontecer com as crianças? Deus é tão justo que Ele deu o livre-arbítrio pra nós. Deus falou assim, olha, na terra e no mundo, vocês irão fazer o que vocês quiserem.
eu não vou intrometer porque eu já deixei o mandamento, já deixei o manual de vida para vocês. Vocês seguem se vocês quiserem. É como se Deus tivesse falado assim, aí na terra eu não posso intermeter, eu não posso interferir. É vocês que têm o regulamento de vocês. Eu deixei vocês viáveis de vocês com tranquilidade e paz. Mas algumas pessoas saem desse regulamento, saem dessa conduta e faz algo errado entre vocês. Agora, meu filho, quando você estiver aqui no reino, aí é sobre mim. Aí que quem cuida de você sou eu. Mas na terra é vocês por vocês. Infelizmente. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas por que Deus deixou aquela criança ser atropelada? Quem atropelou? Foi Deus ou foi uma pessoa bêbada? Mas por que Deus deixou aquele cara levar um tiro? Quem deu o tiro? Foi Deus ou foi o marginal? Nós não podemos culpar Deus. Deus deixou a sabedoria para todo mundo usar a arma da forma certa ou errada, usar o carro da forma certa ou errada. Então a gente tem essa culpa, às vezes quer colocar a culpa em alguém, a gente acaba colocando às vezes em Deus. Fala, Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não foi Deus, foi a gente. Então é fácil culpar as pessoas. E todo mundo está culpando Deus por muitas coisas que estão acontecendo que a culpa é nossa. Nós estamos gerando pessoas ruins, nós estamos gerando pessoas que não sabem ter gratidão, que não sabem perdoar. E isso está machucando, isso está destruindo essa nação. Então, mais uma vez, aqui no mundo é nós por nós. Quando a gente for para o segundo reino, aí é Deus que vai tomar conta. Aí ele vai falar, meu filho, não precisa se preocupar, aqui quem toma conta sou eu. Aqui o almoço, a janta, aqui a rede, aqui tudo é por minha conta. E é esse lugar que eu estou procurando, viu, Larissa? Eu quero ser servido por Deus, vai ser maravilhoso demais. Viu? E é isso. E assim, entrando um pouco nessa questão de Papai do Céu e a tua empresa, quais têm sido os principais desafios que você tem enfrentado de levar essa mensagem? E eu digo assim porque o meio da beleza é um meio complicado. Então a galera não tá muito aberta. Eu sei porque eu vim de lá e eu via muito isso. Então quais têm sido os principais desafios assim para levar essa mensagem para esse público? Eu ia te perguntar por que beleza, mas tem propósito. Então, quais têm sido os maiores desafios nesse momento aí de levar essa palavra? Então, Larissa, eu acho que uma das piores coisas que a gente está tendo é alguns profissionais querer nos desvirtuar, alguns profissionais querendo mudar a forma da conversa, mudar o chamado da conversa. Eu já tive profissionais que falaram assim, se você continuar com essa oração, eu não continuo com você mais. E profissionais muito bons, e que dava muita recorrência para uma empresa. Aí balançava o dinheiro ou o princípio. Aí muitas pessoas da empresa falam assim, e aí, Juan, pô, fica, né, poxa, esquece esse negócio, o cara tá falando mais ou menos, tá certo, negócio de oração, pô, questão, é sobre empresa. Eu falei, a empresa não é minha, vocês não entenderam até agora, todos que era minha quebrou. Ai, caraca! Caraca, Anderson! Então é sobre isso. Então, assim, hoje uma das coisas piores que tem é sobre essa pressão de vez em quando de não servir e a pessoa que fala assim, igual hoje, né? Aí a pessoa mandar várias mensagens, me ligar sem parar, falar assim, aí não pode rolar culto, aí não pode. Eu falei assim, gente, que mal tem isso? O mundo que a gente tá vendo, que mal tem isso? Mas falar de pornografia, falar de traição, falar de droga, falar de, sabe, de tudo é liberado. Se você estivesse fazendo ali um bloquinho de carnaval, tava tudo certo. Cara, e assim a gente tá perturbando. E eu, assim, eu até saí de lá conversando com o Henrique. Nós vamos chegar a um certo momento da nossa vida, Larissa, e eu quero já estar morto nesse dia, que a gente não vai poder falar mais de Deus. Que vai ser proibido. Eu não quero mais estar aqui pra ver isso. Não Infelizmente. Não quero. Vai chegar esse momento, infelizmente. E já chegou em alguns lugares, né, meu amigo? Então, assim, hoje eu vejo assim, as pessoas achando normal. Não, hoje, assim, minha avó tem 83 anos. Quando eu chego, não dou benção pra ela, ela fica estressada. Aí eu vou, dou benção, ela me abençoa. Então, hoje nós perdemos essa cultura, nós perdemos aquele amor, nós perdemos hoje. Eu vejo filho chegando no pai e fala, ei, velho. Sabe, não tem mais um respeito, não tem mais uma admiração, não tem mais um bate-papo, não tem mais uma conversa. As pessoas hoje elas estão dentro de um quarto trancado com o celular, mas não tem mais uma roda de conversa. Essa mesa que Deus deixou, os apóstolos, significando que você almoçar, jantar nela, é uma troca de compartilhamento, é você tá ali realmente tendo uma sinergia diferente com as pessoas. Isso não existe mais. Então as famílias estão perdendo muito a referência. E muitas vezes eu falo pra você que eu erro muitas vezes atrás, muito ali, desesperado
guardo um dinheiro, às vezes eu deixo algumas coisas passar. E aí eu volto no tempo e falo, não, calma aí, Anderson, você tá errado. Presta atenção no que você tá fazendo aqui. Dá mais atenção pra sua família. Poxa, volta isso aqui, faz isso aqui. Então, acho que é isso, Larissa. Eu não posso trocar o dinheiro pelos princípios. Não vou fazer isso. Então, toda hora chega pra mim algo que eu tenho que escolher. Ou Deus ou dinheiro. Isso todo dia acontece, Larissa. Eu acho que nas coisas que mais acontecem na minha empresa é isso. Então, aí eu fico assim, aí eu até falo pra Denise, e aí o que eu faço? Aí ela olha pra mim, eu já sei qual que é a sua opção. Não adianta você me tá me perguntando de bobeira. Vai lá e faz o que tem que fazer. Que é servir a Deus. É o nosso princípio, é isso, tá? E como eu falei, todas as empresas que foi minha quebrou. Aqui era de Deus, não quebrou até agora. Então é isso. Isso é forte, hein, gente? Isso é forte. É muito forte. Agora, falando um pouco mais da parte técnica de negócio, trazer um pouquinho de ferramenta para elas, mas sem perder o propósito, porque eu compartilho desse mesmo pensamento que você. Não é colocar Deus em tudo, é não tirar ele de nada. Isso. Porque ele já tá em tudo. Já Como tá em você tudo, falou, tem eu como, acredito. A empresa é dele, é tudo dele, e a gente tá aqui para servir Isso. e como meros servos e operários aqui do reino, fazendo o nosso melhor com as ferramentas que Deus nos dá, né? Então, pensando um pouco de ferramenta empresarial, fala um pouco para essas empresárias, até aqui para a câmera. Isso é bom. Para vocês agora. Quais são as principais dores que você tem percebido, as 3 principais dores que você tem percebido aí no ramo da beleza, que tem impedido essas empresárias de romperem? Bom, a primeira coisa, Larissa, que eu falo para todos os empresários da beleza primeira coisa que você tem que fazer, zero a vaidade, zero ego, senta com a sua família na mesa e seja clara com o seu propósito. Por quê? Muitos empresários se escondem até mesmo do seu propósito, do seu chamado com sua família. Chama a sua família na mesa e fala assim, olha, meu bem, meus filhos, o meu propósito, o meu chamado na beleza é assim, é assim, é assim. O sonho da mamãe, o sonho da sua esposa é ter 3 salões, é ter 4 cadeiras, é servir internacional, é fazer isso, é fazer aquilo lá. Vocês podem compartilhar esse sonho comigo, estar comigo nessa nova jornada. Eu quero que vocês possam me orientar e me ajudar a construir esse sonho que não é só meu. Se vocês topam entrar nessa nova jornada e construir algo surreal para nós, que vai transbordar na nossa família, meu bem, e eu quero te perguntar qual é o seu sonho, como que eu posso te ajudar? Meu filho, eu quero te perguntar qual é o seu sonho, como que eu posso ajudar? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer com a sua família, ser clara, ser objetiva. Isso é. Sempre ficar atrás aqui do microfone, senão ele pode perder um pouco de captação. Cá? Então, eu acho que esse eu acho que é o primeiro propósito claro que você, empresário, tem que ter. É o jogo real, é o jogo transparente com a sua família. Então, eu sempre falo que essa é a conversa mais dura que um empresário tem que ter com a sua família. É falar real, de verdade, a clareza do seu propósito. Porque muitas mulheres, empresárias, se escondem atrás de um sonho mero, de um mero sonho, vamos dizer. Ah, meu bem, eu quero ser um cabeleireiro, mas ela nunca tem coragem de chegar no seu esposo, no seu marido e falar assim, eu não quero ser simplesmente uma cabeleireira, eu quero se tornar um empresário da beleza. E você vai ter que me ajudar nesse propósito. Quando você tem essa clareza e conversa dessa forma clara com a sua família, todos eles vão começar a se pronunciar, vão começar a falar e vão falar, isso, meu bem, faltava essa conversa. Mas eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente pode fazer assim, e aí começa os eu acho, eu não acho, vocês alinham, entra uma ação comum, e aí vocês começam um novo plano, mas é um plano familiar, e não um plano solitário. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é essa, Larissa, primeira coisa, Muito bom, alinhamento, né? Alinhamento familiar. A segunda coisa, não, tenho certeza absoluta, é ter uma gestão clara do seu negócio. As 99,99,9 empresários da beleza, elas são CLT delas mesmas. Elas trabalham para elas mesmas, elas são escravas delas mesmas. Elas não podem sair, elas não podem viajar. E o ruim de tudo, elas não recebem DSC, nem férias e nem tem acerto. Então, primeiro, para de querer trabalhar ali na força do ódio, na mão do ódio ali, realmente ali na força da vontade, na força do peso ali, começa a ter gestão da sua empresa. Isso vai mudar o jogo. Quando você entender que é isso que faz a diferença,
você vai falar assim, agora eu comecei a ser empresário. E a terceira coisa, eu acho que é entender 100% do seu negócio. É de verdade saber o que é seu negócio. Tem hora que eu pergunto para um empresário assim, você hoje, qual que é o seu maior dom, qual que é o seu chamado, qual que é a sua maior habilidade na área que você atua hoje? Aí, Anderson, eu sei alisar cabelo. Eu entendi que ela não sabe nada do negócio dela. Não é sobre cabelo. É sobre mais além disso. Então, esses 3 pilares, eu acho que é o pilar mais principal. Primeiro, alinhar com sua família. É a primeira coisa de tudo. É a base de tudo. Depois, ter uma gestão muito clara, objetiva. Depois, entender o que você está fazendo ali. Porque muitas vezes as pessoas pagam, não é pelo que você sabe fazer, é como você faz com aquilo com perfeição, com clareza. É uma transformação, não é só fazer uma coloração, mas é entregar para a mulher um sorriso. É entregar para a mulher uma sobrevivência, é entregar para a mulher autoestima. Porque coloração, vamos dizer, umas mechas, qualquer um faz. Mas entregar algo a mais, entregar uma experiência, entregar um sorriso interno para a mulher é totalmente diferente. Eu acho que é isso que vocês têm que ser, uma empresária que entrega sorriso, entrega algo, entrega autoestima, tá bom? Então, quando as mulheres entendem isso, quando você empresário entende isso, você vai ser remunerado e muito bem remunerada por isso. Porque quando você só entrega um serviço é commodity, qualquer lugar tem. Mas quando você entrega algo diferenciado, personalizado, algo com a alma, isso tem um valor estimado. Pode ter certeza que isso vai mudar o jogo de vocês. Esses 3 pilares, para mim, eu acho que são os pilares mais importantes, Larissa. Muito bom. E eu penso dessa forma também. Eu acho que tem que ter clareza, tem que ter alinhamento, sabe? Tem que dominar o que faz. Muito. E assim, essa mentalidade, né, de entender que não dá para ser operária, tem que ser empresária. E é um erro que muitas cometem. E é algo que eu falo aqui muito, né? Minhas empresárias de sucesso, deixe de ser operária do seu próprio negócio e se torne empresária. Você é o produto, mas acima de tudo, você é a mente do teu negócio. Então, se você não se enxergar da forma correta, você vai disputar preço, você vai estar numa prateleira igual a todo mundo e não vai ter destaque. Então, buscar a diferenciação, entender aquilo que você é forte, sabe? Focar no método. Busque um nome, dê nome pro método que você faz. Isso você falou, eu falo muito aqui. Você falou isso lá no evento, sabe? Ah, eu sou especialista em alisamento. Tá, qual é o nome do teu método que você é especialista? Gente, isso é muito forte, é trazer identidade para aquilo que vocês fazem. Senão vocês vão ser só mais uma cabeleireira, ou mais uma nail design, mais uma lash design. Então tem que buscar o teu lugar ao sol. E é isso. É isso. E que se queime, mas busca o lugar no sol. É isso aí. Ai, o Anderson, que gostoso esse nosso bate-papo. Legal. Estamos caminhando pro fim, Não, tá? não. Mas assim, vamos ter outros, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu quero no próximo programa, quando você voltar aqui, que você tá já vendo o próximo evento. Já tá aqui de novo, hein? Então você já vai passar a agenda aqui pro pessoal quando você vai voltar. A gente vai falar de vendas, tá? Isso. De vendas é um assunto que eu gosto muito. Eu sou mentora de vendas, então eu falo muito sobre isso. Vendas é a base de tudo que eu faço aqui e eu vejo que é uma dor do empresário. E você trazer isso com detalhes para as empresárias de sucesso da área da beleza, eu tenho certeza que vai mexer muito ponteiro, tá? Larissa, eu vou falar algo aqui que muitas pessoas vão me cancelar. Você empresária que não sabe vender, você rouba. Isso dói. Porque o dinheiro ele vem de venda. E muitos empresários falam assim, você está sendo muito pesado nessa fala sua. Não, empresário que não sabe vender, ela rouba. Porque o dinheiro entra no bolso de 2 maneiras. Ou vendendo ou roubando. Você já entendeu isso? Ah, mas meu pai deixou uma herança. Porque seu pai teve que vender algo. Ah, mas meu pai teve herança. Porque o avô do seu pai teve que vender algo. Então alguém teve que pagar o preço. E esse preço é vendendo algo. Então, toda vez que você lembrar, se você não gosta de vender, você gosta de roubar. Dói ouvir isso. Talvez você vai até me cancelar. Mas você vai repensar quando você falar assim que não gosta de vender. Então, portanto, segue a Larissa que você vai aprender a vender. Segue a Larissa Fontane, segue o Anderson Marçal. Anderson, deixa aqui o teu arroba pro pessoal já ir lá e seguir. Olha, gente, me segue aí, é o Anderson 7 Marçal, tá bom? E você que é empresário, a gente tem uma mentoria muito exclusiva para você. Quiser opinião, quer sugestões também, estamos abertos, tá bom? Segue o nosso arroba lá, chama a gente no direct, tá bom? Que a gente pode te ajudar de alguma forma, tá bom? E uma coisa que eu quero falar para vocês, não importe, prospere. Não importe, prospere. Não importe, prospere.
Porque um dia os seus filhos vão agradecer por isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus e Deus abençoe todos vocês. É isso. Não importe, prospere, é fazer até dar certo, entendeu? É olhar empresários como o Anderson para vocês se inspirarem, olhar aqui o que a gente está construindo na Fontanes Filmes, os empresários que a gente traz apresentar essa mesa, tudo isso para mostrar para você que é possível alcançar um próximo nível, um próximo passo, tá? Então já segue ele lá, ele é um mentor que dá riqueza de detalhes na área da beleza, então se você é profissional da beleza e precisa de orientações sobre os detalhes, sabe, da rotina, precificação, ele trouxe tanta coisa no Day One, sobre precificação, sobre sistema, então assim, vale muito a pena colar com esse cara, então vai lá no perfil dele, conhece o trabalho dele, entre em contato, porque é muito importante vocês terem um mentor pegando na mão de vocês, então se você hoje tem dificuldade com isso, procure uma boa referência. E o Anderson Marçal é uma referência de sucesso na área da beleza, tá? E vai te ajudar muito. E esse foi mais um podcast, cara. Que honra. Agora, câmera do meio. Vocês me encontram também onde, né, pessoal? No @LarissaFontanes. Então, a audiência que também tá acompanhando aí, o Anderson, que tá assistindo, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu sou mentora de vendas, estrategista em posicionamento. Então, a gente, né, faz um bem bolado aqui para que você possa se posicionar através do podcast, se posicionar através de lançamento de livros, se posicionar palestrando em Dubai. Então, nós temos uma cartela gigantesca aí de possibilidades para que você venha se posicionar da forma correta, que posicionamento é a base do produto, né? Principal. Então, se você não tiver bem embalado, você não vende ou vende com preço errado. Então, é muito importante. Então, já segue a gente lá no @LarissaFontanes, @FontanesFilmes e acompanha aí os próximos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigada, meu amigo. Fechou. Tamo junto. Vamos selado junto aí. Deus abençoe todos vocês. Bora. Amém.